Questão 37. Pediu para a gente encontrar a equação da reta. Como que a gente encontra uma equação da reta? A equação reduzida da reta ela é do tipo y é igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o nosso coeficiente linear. Então, para determinar uma equação da reta, eu preciso determinar os valores dos seus coeficientes. Ou eu posso usar a fórmula para determinar a equação da reta. Ioiô, michochô. Eu vou ensinar das duas maneiras, você vai escolher o método mais fácil para calcular a equação reduzida de uma reta. Então, vamos lá. Primeira maneira, eu vou utilizar o formato da equação reduzida da reta. Y igual a mx mais n. A gente vai precisar encontrar o coeficiente angular e a gente vai precisar encontrar o coeficiente linear. Então, o valor de m e o valor de n. Para encontrar o coeficiente angular, a gente já viu. Se a gente tem dois pontos, a gente faz y menos y0, x menos x0. Se a gente tem o ângulo de inclinação, a gente calcula pela tangente do ângulo. Aí vocês têm que saber a tabelinha dos ângulos notáveis, que a gente já viu isso daqui. Então, eu vou calcular o coeficiente angular, se eu tenho o ângulo de inclinação, pela tangente do ângulo. Então, aqui vai ser tangente de 60. E tangente de 60 vale raiz de 3. Aí, o exercício me disse que a reta passa pelo ponto 1 e menos 6. Então, para x ele passa pelo ponto 1 e para y passa no ponto menos 6. Se eu tenho o valor de y, se eu tenho o valor de x, se eu tenho o valor de m, eu consigo determinar o valor de n. Vamos substituir aqui na nossa equação reduzida da reta. Quanto que vale y? Menos 6, que tem que ser igual ao valor de m, raiz de 3, vezes o valor de x, que é 1, mais o valor de n. Então, eu tenho que menos 6 vai ser igual a 1 vezes raiz de 3, mais n. Vamos isolar o n. Raiz de 3 está somando, vai passar subtraindo. Tudo isso vai ser igual a n. Para determinar uma equação reduzida da reta, eu preciso do valor de m e eu preciso do valor de n. Se eu encontrei os coeficientes, é só voltar aqui na equação e substituir. Então, substituindo os valores de m e n na nossa equação, a gente vai ter que y vai ser igual a m, raiz de 3, vezes x, com o valor de m, ó, mais n. Quanto que vale n? Menos 6, menos raiz de 3. Aqui a gente faz jogo de sinal, né? Mais vezes menos, menos, mais vezes menos, menos. Então, quem que é a minha equação da reta? Y vai ser igual a raiz de 3x menos 6 menos raiz de 3. Segunda maneira de resolver isso daqui é pela fórmula ioiô michochô. Para encontrar a equação reduzida da reta pela fórmula ioiô michochô, o que a gente precisa? A gente precisa de dois itens. A gente precisa do coeficiente angular, então a gente precisa achar o valor de m. E a gente precisa das coordenadas de um ponto. A gente precisa de um ponto. E o ponto o exercício me deu, ele disse que passa pelo ponto 1 e menos 6. Eu já tenho o valor então de x0 e de y0. Preciso encontrar quem? O coeficiente angular. Como que a gente encontra o coeficiente angular? Pela tangente do ângulo. Então, pela tangente de 60. A gente já fez aqui, ó, tangente de 60 vale raiz de 3. Então, quer dizer que o coeficiente angular vale
raiz de 3. Tem o m, tem as coordenadas do ponto, vamos substituir na nossa equação da reta. Então, eu tenho que y menos y0 vale quanto? Menos 6. Tem que ser igual ao coeficiente angular, raiz de 3, que multiplica x menos x0, que é 1. Jogo de sinal, menos vezes menos, mais. Raiz de 3, está fazendo distributiva. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. Raiz de 3 vezes menos 1, menos. Isolando o y, eu vou ter raiz de 3x menos raiz de 3. Esse 6 está somando, passa subtraindo. Então, você tem duas maneiras aí para estar encontrando a equação da reta. Escolha a que você achar mais fácil. Questão 38, a mesma coisa. Pediu para a gente encontrar a equação da reta. Eu vou resolver pela fórmula ioiô michôchô, que eu acredito que ela é mais rápida. Por quê? Aqui a gente só precisa do coeficiente angular e das coordenadas do ponto. Aqui a gente precisa achar o coeficiente angular e o linear para depois voltar aqui na equação e substituir. Então, essa daqui a gente consegue encontrar de maneira mais rápida. Então, vamos fazer aí ioiô, mi, xô, xô. O que a gente precisa? Do coeficiente angular. Se ele me deu o ângulo de inclinação, eu vou encontrar o coeficiente angular pela tangente do ângulo. Então, eu sei que m é igual a tangente de 120. Mas 120 não tem na tabelinha dos ângulos notáveis. Então, como é que eu vou encontrar esse valor? Na tabelinha só tem 30, 45 e 60. O que você vai fazer? Você vai subtrair esse valor aqui de 180. Então, você vai fazer 120... Você vai subtrair de 180, então 180 menos 120. Ele tem o mesmo valor do ângulo do seu suplementar. Então, a coeficiente angular vai ser tangente de quem? 180 menos 120, vai ser igual a tangente de 60, porém, com sinal negativo. Tangente de 120 é igual a menos tangente de 60. Tangente de 60, a gente sabe, ó, tangente de 60 vale raiz de 3. Então, tangente de 120 vai ser menos raiz de 3. Tem o coeficiente angular. Preciso agora de quem? Das coordenadas do ponto. Preciso pegar um ponto que passa essa reta. O exercício me deu, ó, ele disse que ele passa nesse ponto aqui, ó. E se a gente for retirar as coordenadas desse ponto, para x vale 5 e para y vale 0. Se o ponto está em cima do eixo x, o valor de y é 0. Então, eu tenho o valor de x0, de y0, tenho o coeficiente angular, vamos substituir na nossa equação da reta. Então, y menos y0, que é 0, vai ser igual ao coeficiente angular menos raiz de 3, que multiplica x menos 5. Então, a gente vai ter que y vai ser igual a 0, some. Aqui eu estou fazendo distributiva, menos 3, menos raiz de 3 vezes x é menos raiz de 3x. Menos raiz de 3 vezes menos 5. Olha o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Raiz de 3 vezes 5 é 5 raiz de 3. Então, a minha equação reduzida da reta é menos raiz de 3x mais 5 raiz de 3. Letra B. Vamos usar a mesma fórmula para encontrar a equação da reta. Ioiô, mi, xoxu. Para encontrar essa equação da reta, a gente precisa do coeficiente angular. E para encontrar o coeficiente angular, ele me deu o ângulo de inclinação. Então, vamos calcular tangente de 45. Lá na tabelinha, tangente de 45 é 1.
Então, meu coeficiente angular vai ser 1. E preciso agora de quem? Já achei o valor de M. Preciso das coordenadas do ponto. Olha o ponto que a minha reta passa. Eu sei que para x vale menos 3. Se o ponto está em cima do eixo x, o valor de y é 0. Tenho o coeficiente angular, tenho o valor de x0 e de y0. Vamos substituir aqui na nossa fórmula. Então, eu tenho que y menos y0 tem que ser igual a m1, que multiplica x menos x0, que é menos 0, some, y vai ser igual a 1, que multiplica x menos vezes menos é mais. Multiplicando 1 vezes x, 1 vezes 3, 3. Então, a minha equação da reta é y igual a x mais 3.